Enquanto alguns massoterapeutas estão presos a massagens baratas, agenda vazia, outros profissionais estão cobrando R$ 250 por sessão e estão com fila de espera. E qual a principal diferença entre esses profissionais? Foco na dor. Eu sou a Laide Carvalho, sou professora de massoterapia e massoterapeuta especialista no tratamento de dores. Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa Papo de Massoterapeuta. E aqui nós discutimos estratégias que ajudam você a fazer uma renda extra de R$ 5.000 mensais, aliviando dores através de massagens terapêuticas de alta demanda. E o tema de hoje é o mercado de massoterapia para tratamento de dores é o mais lucrativo, só que poucos profissionais estão aproveitando essa oportunidade. E aqui nós iremos discorrer o porquê que esse mercado ele está tão crescente, a demanda, né? E por que que esses profissionais ainda não descobriram, não mergulharam de cabeça nessa oportunidade. Mas antes de dar início aqui à nossa aula, nós vamos falar da nossa palavra de fé, que tem como tema Josué 1:9. Seja forte e corajoso, porque, né, você pode ter muito conhecimento, muita técnica, mas além de tudo, sobretudo, é importante que você tenha força e coragem para vencer as dificuldades, as adversidades, né? E caminhar rumo ao seu propósito, porque a gente sabe que existe sim, né? Cada parte do nosso processo tem desafios que precisam ser cumpridos, e nós precisamos ter força e coragem. E o tema da nossa aula de hoje é por que o mercado da massoterapia para tratamento de dores é o mais lucrativo e porque poucos profissionais estão aproveitando essa oportunidade. Vamos lá. Olha só, primeiro nós precisamos justificar o porquê de todo esse crescimento, né? Justificar a crescente desse mercado. Segundo a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, 37% da população brasileira sofre com um tipo de dor crônica, que é aquela dor que perdura ali por mais de 3 meses. Esses 37% da população corresponde a 60 milhões de pessoas. É um número, né, bem expressivo, um número muito grande. Daí dá para a gente entender, né, o porquê que tantas pessoas procuram, né, tratamentos para dor, para ter qualidade de vida, para ter saúde, né, para realizar muito bem as suas atividades físicas. E o que que acontece? Essas dores, elas existem, né? Uma origem que justifica essas dores. E aí a gente vai estar discorrendo sobre vários fatores e você há de concordar comigo, porque isso é a realidade, né, que cerca todos nós, pessoas comuns, tanto profissionais que já estão aí atuando no meio. É, um dos primeiros fatores que são atribuídas, né, essa crescente de dor, essa queixa, é a questão do sedentarismo. Pessoas que não praticam a atividade física. E já passou do tempo em que a atividade física era apenas por questões estéticas, onde as pessoas queriam ter um corpo cultural. Hoje, né, os próprios médicos indicam, né, as pessoas, seus pacientes, a prática diária de atividade física. Para quê? Para manutenção do nosso corpo. Eu costumo dizer que o corpo é uma máquina e, como toda máquina, o corpo precisa de manutenção. O sistema muscular, responsável por fazer o movimento, por manter o nosso corpo firme, por dar sustentação, né? Ele precisa estar condicionado com a nossa demanda, com aquilo que a gente precisa executar. Então, se
Eu exerço de repente ali uma atividade que exige muito do meu corpo, ele vai chegar no nível de estresse, no nível de desgaste, e eu sempre falo que a demanda, ela nunca pode ser maior do que a capacidade. Só que, na realidade, a gente sabe que, né, a gente exige muito mais do nosso corpo do que ele está pronto, do que ele está preparado. E aí, essa questão de ser sedentário, não exercer nenhuma atividade física, apenas aquela rotina diária, trabalho, 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 leva esse corpo, né, essa pessoa a esse quadro doloroso. Por quê? Na maioria das vezes, a atividade que ela exerce ali de trabalho é movimentos repetitivos, é a má postura, né? E outros fatores, além de que quando a pessoa não pratica atividade física, às vezes não tem hábitos saudáveis, ela pode estar em uma condição, uma situação de sobrepeso. E aí começa a ter outros problemas, né? Como problema de hernia de disco, um problema de uma fascite plantar, problemas causados por questões de obesidade. E aí, um dos principais fatores, né, relacionado a essas dores crônicas é a questão do sedentarismo, né, falta de fazer atividade física. E hoje o massoterapeuta ele tem um papel muito importante, né? Sempre que eu atendo um cliente ou um paciente em que ali eu identifico que ele não tem a prática de atividade física, a gente está sempre promovendo, né, incentivando ele a buscar atividade física para complementar o tratamento, porque de nada adianta buscar uma terapia alternativa para aliviar essas dores se não existe ali um meio de estar tratando o problema e não a causa. A dor ali ela acaba sendo uma causa. O problema é o que? O sedentarismo, a falta de movimentação, a falta de fortalecimento muscular. Isso é o problema e não será resolvido apenas com a questão da massagem, da liberação em si. Só que hoje, né, está mudando um pouco essa mentalidade das pessoas. Pós-pandemia, teve muito essa mudança, essa transformação de pensamento, e as pessoas estão um pouco mais conscientes em buscar uma atividade física a fim de condicionar o seu corpo, pensando, né, nessa questão de poder ter uma qualidade de vida melhor. E aí, o segundo fator aqui, né, apontado dentro desse estudo e pela essa questão do crescimento da dor e da busca por um tratamento também de forma alternativa é o estresse, né? Hoje é o que mais se fala é a questão do estresse. As pessoas estão sendo submetidas a um alto nível de estresse devido à cobrança do trabalho, né? Pessoas que têm um cargo de alto nível de liderança, que trabalham em banco, que trabalham na política, que trabalham nas próprias redes sociais, são submetidas diariamente a esse nível de estresse. E esse alto nível de estresse acaba levando a essa condição de dor, porque a pessoa não consegue dormir direito, ela não consegue se alimentar direito, ela não trabalha direito, e quanto mais alto o nível de estresse, mais o corpo vai produzindo aí hormônios, né, principalmente o cortisol, e cada vez aumenta, leva esse corpo a um processo inflamatório. E o que precisa ser tratado? Não somente a questão, né, da dor causada pelo estresse, mas quais os fatores que está desencadeando, né, para que essa pessoa esteja a esse nível excessivo de estresse. E o que eu acho bacana é que nós profissionais que trabalhamos com as massagens terapêuticas, nós temos uma parceria com outros profissionais, né, que também estão focados em promover saúde, qualidade de vida e bem-estar. Eu tenho parceria com médico, nutricionista, personal trainer, psicólogo, até psiquiatra, porque quando a pessoa está em um nível de estresse, de repente fazendo uso de medicamento, está sentindo o seu corpo cansado, dolorido, ela vai buscar esse recurso da terapia manual, da massagem para aliviar essas dores. E aí a gente tem aqui, né, um terceiro fator, que é a postura.
postura, né, inadequada. Hoje é muito comum, né, nós adaptarmos o nosso corpo àquela situação que é mais favorável, que é mais agradável. E o que é curioso é que, de repente, a gente senta, né, de uma forma errada, e quando você tenta ali corrigir o seu corpo, aquela postura inadequada, né, é desconfortável e nós preferimos manter aquela postura inadequada por causa do desconforto. Mas lembrando que isso trará um prejuízo a longo prazo. Por exemplo, a forma de sentar para quem trabalha por 6, 7, 8 horas ali sentado, de repente a cadeira é muito dura, né? O apoio dos braços é muito alto, entre outros fatores. Às vezes trabalha muito tempo em pé, com sapato inadequado. Além dessa postura inadequada, que as pessoas acabam submetendo ali o seu corpo, tem a postura que algumas pessoas precisam se adequar devido à sua profissão e acabam fazendo também, né, os movimentos repetitivos. E aí, tem outro que eu falo que ele acaba sendo meu amigo, o meu parceiro. Infelizmente, é difícil falar isso, mas é uma verdade, que é a questão do uso do celular. Hoje o celular, né, ele é um computador e está na palma da nossa mão e é muito prático, né, para mim, porque eu consigo solucionar quase todos os meus problemas aqui na palma da minha mão com o uso do celular. Além de ficar aqui cotovelos flexionados, movimento de digitação, muitas pessoas ainda não se atentam à questão de trazer o celular à frente do olho, né? O que é mais comum nós observarmos a flexão do pescoço, porque isso é mais confortável, né? De repente eu estou sentado em uma poltrona e é muito mais confortável para mim trazer, colocar o celular à minha frente, flexionar a minha coluna para estar ali realizando as minhas atividades. E isso gera o quê? Uma sobrecarga aqui na região do pescoço. Muito hoje das dores cervicais que eu atendo, essa atenção, são de pessoas que utilizam o celular por um longo tempo. E aí ficam muito tempo nessa posição, né? Nessa postura. Deixa eu conferir. Liguei sim, pensei que eu não tinha ligado o microfone, porque é raro, mas acontece sempre. E aí, quando você começa a conversar com essa pessoa, né? A colher ali as informações, você passa a entender de onde está surgindo a causa e o foco da liberação miofascial, das massagens terapêuticas para massagem, para alívio de dor, é entender o que é a causa e você agir na causa. Por mais que a pessoa venha uma vez por semana, faça ali o trabalho de liberação, relaxe ali todos os músculos, mas se ela continua nessa postura inadequada de uso do celular, efetuando ali o seu trabalho a longo prazo, isso se tornará um problema crônico. É o que acontece na maioria das vezes, são pessoas que já vêm com um problema crônico, né? Com dores ali há anos, anos, e aí passa a incomodar ali a partir de meses, né? Ah, quanto tempo tá incomodando muito? Ah, 4, 5, 6 meses, mas eu sinto isso aqui há anos, né? Decorrente da atividade que ele exerce. E isso tende a aumentar muito mais. Cada vez mais os celulares estão mais modernos, cada vez mais praticidade na palma da nossa mão. Economizamos muito mais tempo quando conseguimos solucionar os problemas através do nosso celular. Então, isso aqui tende a aumentar. Esses problemas, né, ocasionados por má postura e uso do celular, infelizmente, né, eles tendem a aumentar.
A não ser que sejam criadas aí algumas campanhas educativas, mas mesmo assim, é como eu falei, eu presencio, eu observo muito de profissionais, né, que trabalham com o uso do celular, mesmo estando em uma postura inadequada, quando chega o momento de corrigir, por estar desconfortável, preferem manter essa postura de pescoço flexionado, porque se torna muito mais fácil e muito menos doloroso. E outra coisa, muitos profissionais da área da saúde, como eu já citei aqui, como nutricionistas, eles indicam trabalho do massoterapeuta, especialista em tratar dores, personal trainer, dentista e próprios médicos, se for conhecedor, né, das habilidades técnicas do profissional. Uma curiosidade, você pode estar se perguntando, mas por que o nutricionista ele vai indicar, né, um cliente, um paciente para o massoterapeuta? Olha só para você ver como tudo isso faz sentido. Quando a pessoa procura um nutricionista, ele está no projeto, no propósito ali de perder peso, de ter uma forma física melhor. E aí, às vezes não, ele geralmente começa a adotar hábitos diferentes. Alguns incluem o uso de alguns medicamentos ou alguns suplementos, e isso, querendo ou não, traz alguma alteração para o corpo. Às vezes, no primeiro momento, ele precisa de uma drenagem. Beleza. Mas o que que acontece? Ele vai precisar aumentar o seu ritmo de atividade física. E é nesse momento que vai começar a surgir algumas dores. E aí ele vai na consulta lá com o nutricionista mensal e de repente, mas você não alcançou o peso, não bateu a meta, e ele vai lá e solta. Mas é porque eu tô sentindo um pouco de dor, de desconforto, não tô conseguindo treinar direito. Espera aí, você precisa fazer uma liberação miofascial. Eu vou te indicar o profissional tal, tal aqui. Vai tratar a sua dor e ainda vai melhorar a sua performance. Do mesmo jeito se aplica ao personal trainer, a questão do estresse se aplica ao psicólogo, a questão do dentista, né? Soltar os músculos da face por causa dessa tensão, desse estresse. E eu falo que todos esses profissionais são parceiros do massoterapeuta, porque eles também indicam, né, os trabalhos do massoterapeuta, sabendo que é uma alternativa não medicamentosa, não possui efeitos colaterais e as pessoas estão aderindo a essas indicações. Mas para isso, o profissional precisa ser um profissional que dominam a técnica. E o que que acontece? Hoje no mercado existe um número expressivo de massoterapeutas, mas a grande maioria estão voltados para as massagens estéticas e um número muito pequeno voltado para as massagens terapêuticas. Por isso, né, dá para você entender o tamanho da demanda que existe no mercado, né? O número de profissionais é grande, mas é, focado na área da estética. E o número de pessoas precisando de tratamento específico de um especialista é muito grande. Aí o profissional que ele decide vir para essa área, ser especialista, ele pode cobrar melhor pela sua sessão, ele vai ter muito mais pessoas procurando pelo seu serviço e ele será muito mais valorizado. E quem domina esse nicho, quem se posiciona como um profissional especialista, ele pode cobrar melhor. Ele não tem medo de cobrar pelo seu serviço, porque ele sabe que ele irá entregar o resultado que o cliente veio buscar. Eu não tenho medo de cobrar pela minha sessão de maneira alguma. E o que é interessante é que hoje as pessoas vêm até mim, a Laide, eles não perguntam o preço da minha sessão. Eles pedem para marcar um horário na minha agenda. E aí, quando eu entrego o resultado, ele pergunta quanto que eu preciso pagar para você. E olha só, quem entrega resultado não disputa preço. Você não precisa ficar disputando preço, baixando o preço da sua sessão, desvalorizando o seu trabalho, tá? Para você ter clientes
Não, e sem contar que se você abaixa muito o preço da sua sessão, você precisa trabalhar dobrado para ter um fechamento considerável no final do mês. Então, quem entrega resultado não disputa preço. Vamos lá, seguindo aqui. E olha só, o que a maioria não está enxergando? Muitos profissionais têm medo de sair do básico. Por quê? Isso exige esforço, exige dedicação, exige investimento e tudo isso dá muito trabalho. Tanto falo de investimento financeiro quanto investimento de tempo, porque você vai precisar estudar um pouco mais, se especializar, para quê? Para atender essa demanda do mercado. E aí muitos profissionais já estão satisfeitos ali com aquele básico, com aquilo que ele já está ganhando, com aquilo que, né, já está chegando para ele. E outros acham que é cedo demais para investir na técnica. Eu, como treinadora, quando eu abro vagas para um novo curso, o que eu mais escuto é: vou deixar para outra oportunidade. E eu afirmo categoricamente que não terá outra oportunidade como essa, porque sempre que eu lanço uma turma, eu trago condições muito especiais e para a próxima turma eu não consigo entregar a mesma condição. Então a pessoa acaba ali perdendo a oportunidade. E sempre eu pergunto: você já é da área? Sim. Há quanto tempo? 6, 7, 8 anos. Eu pergunto o preço que ele está cobrando pela sessão. Eu pergunto como está a questão da agenda. Nem sempre está fazendo atendimento todos os dias. E eu pergunto se ele está tendo demanda, procura por esse tipo de massagem. Eu falo: pessoas com dores estão te procurando? Estão sim. E mesmo assim, a pessoa, não sei qual o motivo, ela prefere adiar a oportunidade de ser um profissional de destaque, ser um profissional reconhecido, poder ganhar mais e trabalhar menos, porque ele acha que simplesmente o momento não é aquele. E quando será esse momento? Quando será? Quando você tiver mais dinheiro, aí você vai ver que não vai precisar. Eu falo que a massoterapia caiu para mim no momento mais oportuno da minha vida. Foi quando realmente todas as portas já tinham fechado, né? E aí a massoterapia veio. Se eu tivesse alguma porta, alguma faxina para fazer, com certeza eu não teria olhado, eu não teria enxergado, né, a oportunidade de trabalhar com massagem. Mas a partir do momento que todas as portas estavam fechadas, né, o que veio para mim foi essa questão de trabalhar com massagem e eu decidi investir e graças a Deus eu fui, né, de cabeça e hoje transformou a minha vida e eu sigo transformando a vida de pessoas que deitam na minha maca e de profissionais que desejam ser especialistas, né, ofertando esse tipo de massagem, esse tipo de benefício para os seus clientes. E aí o que que acontece? Por eles terem medo de sair do básico e achar que ainda é cedo, eles continuam frustrados e cobrando pouco pela sua sessão e achando que a culpa é da massoterapia, que o mercado está saturado, que as pessoas não valorizam, ou até mesmo que ele não é um bom profissional, mas é porque simplesmente ele está tapando os olhos para a oportunidade que está diante dele de mudar de vida, diante de dados tão relevantes quanto eu trouxe aqui, pesquisas que mostram a crescente do mercado, por que que está crescendo, né? E porque as pessoas estão buscando a massoterapia também como uma alternativa. Primeira delas, porque não possui efeitos colaterais. E depois, porque traz inúmeros benefícios. Vamos lá. O mercado da dor é gigante, mas ele só vai reconhecer quem tiver preparo técnico de verdade. Não adianta falar que é um massoterapeuta
Mas se você não tiver conhecimento técnico de verdade para solucionar o problema dessa pessoa, porque ele vai vir até você, você vai fazer um atendimento bacana, você vai entregar ali um alívio imediato, e essa pessoa não vai voltar. O que acontece? Muitos alunos que trabalham com outras técnicas vêm até mim para fazer essa formação em liberação miofascial, se tornar um profissional especialista no tratamento de dores. Fala, Laide, eu não consigo fidelizar o meu cliente. Ele vem, faz uma sessão e ele não volta, porque falta conhecimento técnico, habilidade para solucionar o problema daquela pessoa. E se não soluciona, ela não volta, ela não indica, ela não fideliza. E aí você fica sem saber o que está acontecendo. Por quê? Os seus clientes não voltam. Certamente é porque o resultado que você está entregando, utilizando a técnica que você aprendeu, que falaram para você que é a técnica certa, não é aquilo que está satisfazendo a necessidade do seu cliente. E aí, para mim, teve uma virada de chave muito grande, porque eu iniciei na massoterapia, nas massagens estéticas. Para mim, já estava bom demais da conta, já estava ganhando dinheirinho, era tudo que eu queria, já tinha uma cartela de cliente muito boa, só que eu tinha uma rotatividade muito grande, porque o cliente vinha até mim buscar um resultado a qual eu não conseguia entregar com a massagem, por mais que eu me esforçasse, que eu usasse produtos, que eu usasse força, né? Eu não conseguia entregar o resultado que aquela pessoa queria. E aí ela acabava e fazia ali um pacote, um plano, como você prefira chamar, e ela não retornava. E isso foi me deixando incomodada, frustrada, achando que eu não era capaz, que a minha técnica não era boa, que eu não conseguia entregar resultados. E aí foi quando eu tive essa virada de chave. Eu olhei para o outro lado da massoterapia. Eu decidi sair do básico. Eu entendi que a oportunidade que estava diante de mim naquele momento era que realmente ia transformar a minha vida. Por quê? Eu olhei para a minha cidade e eu via que todos os massoterapeutas trabalhavam com as massagens básicas. E aí nós ficávamos ali concorrendo entre nós, aonde queríamos mostrar melhor resultado por isso, por aquilo, e a nossa maior briga era por quê? Por preço. Então, alguns profissionais baixavam muito o preço, desvalorizando o seu trabalho e o trabalho do meu colega também. E aí não tem como entregar um serviço de qualidade se você abaixou o preço dele. E a pior coisa é você trabalhar desmotivado, se sentindo desvalorizado. E é exatamente o que acontece quando você precisa baixar o preço do seu serviço para atrair cliente. E você continua ali na mesma entrega. Por quê? Massagem estética, eu falo, elas consomem bastante da gente. Mesmo sendo drenagem, mesmo sendo a modeladora, sendo um pós-operatório, consome bastante da gente. Então, se eu estava em um mercado onde tinha muitos profissionais oferecendo o mesmo serviço, né, e um mercado ali meio que limitado, que basicamente é o público feminino, eu me via perdida, né? Eu me via sem saída, insatisfeita. E foi quando eu comecei a olhar, né, para esse outro lado, para massoterapia terapêutica para tratar dores, e eu entendi que tinha pouquíssimos profissionais atuando nessa área e que o número de pessoas precisando desse tipo de serviço era muito grande. E aí eu comecei a buscar conhecimento, a me especializar, a desenvolver habilidade para solucionar esse problema. E o retorno foi muito rápido, rápido. Quando eu decidi deixar a massagem estética,
E, enfim, só para as massagens terapêuticas eu comecei a me posicionar de forma diferente. Eu comecei a mostrar que eu estava realmente preparada para algo objetivo, para algo específico. E aí, o que que aconteceu? Eu dobrei o valor da minha sessão. Agora, eu era a única especialista da minha cidade, como continuo ainda. A única massagem que eu faço hoje, o único tratamento, a única terapia manual que eu faço hoje é liberação miofascial. Eu não atuo em outra área da massoterapia. Liberação miofascial para tratamento de dores, alívio de tensão, melhora de mobilidade e alta performance para atletas amadores e profissionais. A única pessoa na minha cidade hoje, eu sou uma referência exatamente nisso que eu faço. Então, eu não preciso baixar o preço da minha sessão, pelo contrário, agora recente eu fiz um reajuste e não teve questionamento de nenhum dos meus clientes, porque eles não irão encontrar outra massoterapeuta especialista no tratamento de dores, que sabe exatamente investigar o que está causando a dor, investigar qual o problema. Aí, eu dobrei o preço da minha sessão. Na verdade, eu acho que foi além de dobrar. Tripliquei, quadrupliquei o preço da sessão. E outra coisa, eu consigo reduzir a minha carga de trabalho. Eu posso fazer 3, 4, 5 atendimentos por dia, que já me gera o retorno financeiro do que quando eu trabalhava com as massagens estéticas, cobrando isso aqui, de ter que fazer 7, 8 atendimentos por dia. Agora, deixa eu te contar um segredo. A demanda, a procura, ela é tão grande que hoje eu faço uma média de 7 a 8 atendimentos diários de segunda a sexta. Eu não vou deixar o dinheiro bater a minha porta e eu deixar ele ir embora, deixar esse cliente cair na mão de um profissional que não tem as mesmas habilidades que eu tenho. Por isso, eu atendo 7 a 8 clientes diariamente e eu tenho fila de espera. Mas tem uma questão também. O dia que eu quero trabalhar menos, eu trabalho menos. O dia que eu quero trabalhar mais, eu trabalho mais, porque eu quero o quê? Ganhar mais. Eu consigo ter essa flexibilidade nos meus horários. E outra coisa, as massagens terapêuticas, elas têm um alto poder de fidelizar o cliente, porque dor, ela passa a se tornar uma prioridade, porque a dor ela incapacita, ela limita a pessoa de realizar as suas atividades diárias. E ninguém quer ficar longe do trabalho, ninguém quer ter que ficar em cima de uma cama, fazendo uso de medicamentos, ninguém quer ter que ir ao hospital várias vezes. Então, a liberação miofascial, ela também tem essa função de tratar e prevenir. Por isso, ela por si só, ela se fideliza, porque passa a ser uma prioridade na vida da pessoa. Ela não volta a fazer a liberação miofascial porque ela quer, mas sim porque ela precisa, e se ela precisa, passa a ser uma prioridade, que seja uma vez por semana. Eu tenho clientes que vêm uma vez por semana, tenho clientes que vêm de 15 em 15 dias, tenho clientes que vêm mensalmente. Isso há 5 anos, desde que eu decidi trabalhar apenas com a liberação miofascial. E outra coisa, massoterapeuta, massagista, como quer que seja, existe centenas, milhares, mais de 700 mil. Esse dado não está atualizado, tá? Existe 700 mil. Agora, massoterapeuta especialista no tratamento de dores, deve existir 5, 10, 15. Eu nem sei. Aqui na minha cidade existe eu, Alaide Carvalho, massoterapeuta especialista no tratamento de dores. Trabalho apenas com o alívio de dores,
né? Mas de forma definitiva, tratamento, porque a gente vai identificar aonde está a causa. E aí você passa a se tornar uma referência. Quando você é uma referência, as pessoas passam a te enxergar com um olhar diferente. Elas não questionam o seu preço, não questionam o seu trabalho e elas respeitam você como uma autoridade, como um profissional que é um profissional especialista. Então, se você quer sair do modo básico de massagem, você quer se tornar um profissional especialista que vai cobrar mais pela sua sessão, que vai atender de forma segura, que vai reduzir a sua carga de trabalho, que vai ser um profissional referência aí na sua região, porque a maioria são massoterapeutas comuns, você será um massoterapeuta especialista. Eu tenho um método comprovado, tá? Com bases científicas, que é o método de liberação miofascial Alaide Carvalho, que é o que eu utilizo hoje há mais de 5 anos. É a sua oportunidade, né, de romper essas barreiras, de subir para o próximo nível da massoterapia. Eu tenho cursos tanto presenciais quanto cursos online, tá? O mesmo conteúdo do curso presencial é do curso online. Se você não pode vir até onde eu ministro os cursos, que é aqui em Goiás, Distrito Federal, você pode estar fazendo um dos meus treinamentos online. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu Instagram, tá? Para que você possa estar indo lá, me chamando no direct. Lá também na bio do meu Instagram tem o meu site, onde estão disponíveis todos os meus cursos, tá? Online, onde você pode assistir aí no conforto da sua casa. Ah, mas o curso é online. Eu costumo dizer uma coisa: quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. E se você não fizer, alguém vai fazer aí na sua cidade, vai se destacar, vai se tornar referência e você, infelizmente, vai ficar chupando o dedo. Então é isso, o recado está dado. Se você não está inscrito no nosso canal, aproveita agora para se inscrever, ative as notificações e se você quiser fazer algum comentário relacionado a esse vídeo, pode ficar à vontade, pode fazer o seu comentário, que nós estamos aqui é justamente para isso, né? Para que nós possamos crescer e crescer juntos. E tchau, tchau. Até a próxima aula.